Bora? É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um Cafezinho Novo Contexto. E dessa vez a gente está começando diferente. A gente está tendo essa visita ilustre aqui do Iveson Santos, esse músico autenticamente caruaruense. E o nosso músico mirim aqui, o Arthur, que já gostou aqui, ó, do cafezinho, do Lambreta Café. E aí, Iveson, seja bem-vindo. Obrigado, velho. Obrigado pelo convite. Não conheci o espaço, vim subindo aqui com o Arthur e tá lindão aqui o espaço, né, velho? Parabéns pelo podcast também. Pois é, gente, a gente veio aqui pra bater um papo. Eu costumo dizer assim, Iveson, pra todo mundo que chega aqui, eu costumo dizer que o nosso bate-papo é o tempo que a gente toma um cafezinho. A gente toma um cafezinho e vai conversando. Vai tomando um cafezinho e conversando. E logo de cara eu pergunto para você, Iveson, onde foi que tudo começou? O artista Iveson Santos nasceu. Dá um golinho aqui, o café é bom, viu? Então, eu fiz parte de um projeto social em 2002. Um projeto PIN, que é isso que está tatuado aqui na minha mão. Foi um projeto idealizado por Valdir Santos, cantor caruaruense, um artista caruaruense. E nesse projeto, em 2002, eu fui aluno, virei monitor e depois tomei conta durante um tempo dessa escola. Então, como eu sempre falo, né, eu nasci musicalmente em um projeto social. Eu entrei por curiosidade e essa curiosidade acabou virando minha profissão e vivo disso hoje, de música, de pandeiro, de 8 baixos, de percussão, do que eu amo fazer. Muita gente não conhece, ou muita gente também já conhece, né, que o Arthur aqui tá famoso. A atração do momento é ele agora, meu amigo. Microfone, já tá pedindo microfone, já você fala. Mas eu vou falar aqui com o teu tio. Conta pra gente, assim, como é que às vezes as pessoas veem agora o êxito do sucesso aparecendo, a grande mídia dando holofote para o trabalho de vocês, mas já tem 22 anos, né? Conta pra gente como é que foi essa trajetória de 22 anos. Rapaz, desde quando eu comecei a estudar, muita gente me falou quando eu comecei a tocar, aprender a tocar os instrumentos, poxa, isso aprende tudo muito rápido e tal. Eu estudei muito minha vida toda, pratiquei muito meu pandeiro, pratiquei muito os meus instrumentos de percussão e a sanfona de 8 baixos. Eu sempre fui muito dedicado aos instrumentos, à música. Então, não é que começou a ser muito rápido as coisas na minha vida com a música, que eu comecei a tocar com os artistas caruaruenses e tal. Mas eu paguei um preço para isso, sabe? Eu fui sempre muito dedicado aos meus instrumentos. E aí, quando a galera me viu começando a tocar bem já e tal, aí começaram a me chamar. E aí a coisa foi indo, e hoje eu tenho o privilégio de tocar com artistas incríveis que eu só acompanhava na internet, assim. Então, graças a Deus e graças a muito esforço também, dedicação, assim, durante esses anos todos, até hoje eu sou assim, as coisas acontecem. Quando a gente foca, a gente sabe o que quer e a gente paga o preço para alcançar o que a gente quer, tudo acontece. Tem tanto instrumento para aprender, por que uma sanfona de 8 baixos, um pandeiro, a percussão? Me conta aí de onde surgiu essa identificação. Então,
Eu sou pandeirista, percussionista e toco 8 baixos, né? Sanfona de 8 baixos. O pandeiro foi meu primeiro instrumento e é o instrumento que eu mais gosto de tocar. Toco vários outros instrumentos de percussão e na minha vida musical, o pandeiro e a percussão veio primeiro. A sanfona de 8, eu comecei com 12 anos de idade tocando pandeiro e percussão e a sanfona de 8 baixos eu tinha acho que 22 anos de idade, muito tempo depois. Eu nem queria aprender a tocar também, né? E aí foi inaugurado em Caruaru em 2010. 2010, foi isso mesmo. A primeira escola de sanfona de 8 baixos do Brasil. Quem dava aula era a Helena dos 8 baixos lá. E eu tive minhas primeiras aulas com a Helena. E eu não queria aprender. E quando os instrumentos chegaram de São Paulo, que era um empresário amigo nosso hoje, que se chama João Bento, que bancou a escola e pagava passagem de Helena de São Paulo para cá, doou sanfonas da coleção dele. E aí eu pedi para pegar umas sanfonas quando chegou na escola. E aí eu fiquei olhando as crianças abrindo e fechando e tal. E aí eu pedi para pegar uma. Eu disse, deixa eu pegar uma aí. Aí eu consegui fazer a escala de dó, um dos primeiros exercícios assim que a gente aprende. E eu lembro que em 2010 faltava um mês, nesse período, quando eu tive um primeiro contato com a sanfona de 8 baixos, quando eu coloquei no peito, faltava um mês pra gente viajar pra Alemanha, onde eu ia tocando percussão com o Valdir. E aí eu olhei pra cara de Valdir e disse, ô Valdir, se eu conseguir tocar 4 músicas na sanfona, tu deixa eu levar ela pra Europa? Ele disse, deixa, ainda abre uma parte do show pra você tocar 2 músicas. Olha aí. Aí foi um desafio, assim. E aí foi de manhã, de tarde, de noite, de madrugada com a sanfona no peito, um mês. Só parava pra comer e com o instrumento. Por isso que as coisas foram acontecendo, né? Eu paguei um preço pra tocar o que eu toco hoje. Então... E aí eu comecei a tocar 8 baixos na Europa já, nos palcos da Alemanha. Fizemos 24 shows em um mês na Alemanha. Viajamos a Alemanha toda. E conta pra gente, como é que é a receptividade? Que você, querendo ou não, tava levando a cultura nordestina, a cultura caruaruense, para uma cultura totalmente diferente, né? Conta pra gente como é que foi essa recepção dessas pessoas em relação à nossa cultura. Rapaz, a Europa, ela é apaixonada pela música nordestina. Apaixonada pela música nordestina. E quando você fala que é de Caruaru, aí é que a galera pira. Eles lembram a primeira, a terra do forró, a feira de Caruaru e Alto do Moura. Olha aí. Caruaru é muito famoso. Uma pena que muitas das vezes muitas pessoas não dão valor à preciosidade que a gente tem na cidade, sabe? De artistas incríveis, de lugares incríveis, sabe? Era para ter um movimento maior, sabe, aqui em Caruaru, para aproveitar de fato os artistas que tem na cidade e o que eles conseguem fazer, sabe? Então quando a gente chegava lá tocando a música nordestina caruaruense, eles piravam, eles adoram forró, a música nordestina. Adoram, são apaixonados. Arthur, com quantos anos tu começou a tocar instrumento? 3 anos. Qual foi o instrumento? O primeiro instrumento foi o pandeiro. E tu tocava com 3 anos de idade? Me explica essa história. Foi assim, quando meu tio, acho que tinha uns 12 anos de idade, Marconiel Rocha ensinou ele a tocar e ele me ensinou a tocar. E desde então tu não parou, né? É. Feito teu tio, não Já parou. era agora, não para mais nunca. Eu tô falando isso porque eu encontrei várias vezes Arthur na rua que ele mora, que eu passava por lá pela rua, por isso que esse encontro assim aconteceu, que eu comecei a seguir Arthur, Ibson, já conhecia Ibson de outros trabalhos, mas eu vi Arthur tocando assim, a rua vazia, tava ele lá treinando com a sanfoninha dele, né, Exatamente, de 8 baixos. Então, e me conta, Arthur, você, como é que é tocar para muita gente? É tipo, quando eu vou tocar pra alguém, eu fico nervoso, suando, mas eu pego coragem, aí vou lá tocar. Vai lá e toca, né? E depois que passa o nervosismo, qual é a sensação? Aí ninguém aguenta mais falando, aí eu falo até umas 11 horas da noite, eu fico falando lá, olá, olá, olá. Muito bem, que passou o nervosismo, né? Agora me segura, né, Arthur? Dole?
Muito bem. Iveson, conta pra gente essa ideia que agora você está com a escola da sanfona de Oito Baixos. Como é o nome da escola? Casa dos Oito Baixos. Casa dos Oito Baixos. Eu já passei lá pela frente, muito bonito, por sinal. Um espaço tá lindo. Bem aconchegante. Eu queria que você contasse pra gente de onde surgiu essa ideia e qual é o propósito dessa Casa dos Oito Baixos. Então, a Casa dos Oito Baixos, que recentemente a gente inaugurou, dia 18 de maio, aniversário da cidade, isso aconteceu em 2010, lá onde eu tive minhas primeiras aulas com o Heleno. Eu fui aluno também da escola de Oito Baixos e depois comecei a dar aula. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos fora. Passei um tempo na Europa, em seguida eu fui morar em São Paulo, onde eu passei 2 anos. E aí o projeto teve que dar uma pausa, porque quem dava as aulas de percussão era eu, e quem dava as aulas de Oito Baixos era eu também. Chegou um período que quem estava dando aula era eu. E aí como eu fui morar fora, né, passei esse tempo fora e ninguém ficou no meu lugar. E aí a casa era alugada, o aluguel era a gente que bancava mesmo, cada um dava 15, 20 reais e pagava aluguel, água, luz, um lanche. E aí, quando eu voltei para Caruaru, isso em 2018, foi em 2018, acho que quando eu voltei para Caruaru. E aí eu estava em casa, um determinado dia assim em casa, eu estava fazendo meus trabalhos, acompanhando os artistas que eu toco e tal. E eu olhando para os meus instrumentos, né? Hoje eu tenho um prazer também de dizer que eu sou endosser de uma das maiores marcas de percussão do mundo, que é a Contemporânea, que é uma super parceira minha. E eu estava olhando para todos os instrumentos de percussão que eu tenho, assim, umas sanfonas na estante. E eu pensei, né? Eu disse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, além de tocar com os artistas que eu toco. E ter o meu trabalho, né? Que eu tenho o meu trabalho do Iveson Trio. Agora estamos fazendo um trabalho, eu e Arthur, que é Iveson e Arthur Workshow. Já eu falo disso daí também. E eu olhei e disse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa com esses instrumentos. Além de fazer os trabalhos que eu já fazia. Aí eu liguei para João, que era o cara que bancou a escola de Oito Baixos em 2010. Eu disse, ô João, tu tem vontade de voltar com a escola, não? Aí ele nunca mais tinha falado nada e tal. Aí ele disse, tu precisa de quê? Eu disse, ó João, já pensei de abrir a garagem da minha casa, que minha casa é muito simples, pequena e tal. A garagem aqui de casa e dar aula para as crianças da rua. Agora eu preciso de um suporte, um lugar um pouco maior, que tenha um banheiro para as crianças usarem e tal. Uma garagem maior. E ele disse, então vamos tentar achar algo. Aí eu disse, ó, agora eu queria que fosse na rua da minha casa, no bairro onde tudo começou a minha vida. Aí disse, então vamos tentar. Aí eu comecei a girar lá, e aí encontrei lá no hotel lá, o espaço perfeito pra gente fazer. E aí quando eu mostrei o vídeo pra ele, disse, ó, é aqui. Ele disse, então vamos fazer. E aí fizemos com a outra cara, né? E aí o nome da nossa escola hoje é a Casa dos Oito Baixos, onde a gente dá aula de oito baixos, de sanfona de oito baixos e percussão. E eu que sou o professor lá, onde eu dou as aulas, ministro. Aí a gente tem um museu, onde a gente conta um pouco da história da sanfona, tem o nosso palco. É um projeto incrível, e todo mundo está convidado de ir lá no bairro Petrópolis, lá conhecer a nossa Casa dos Oito Baixos. E aí é muito melhor do que eu imaginava o negócio ficou, sabe? E aí hoje está envolvido lá na escola eu, João Bento e Ramile, que hoje é a minha produtora. Que ela que organiza a documentação para me inscrever em festivais e tal. E aí a gente reinauguramos lá, abrimos a Casa dos Oito Baixos, que é um projeto que acredito muito que no Nordeste não tem. Não tem. E é em Caruaru. E aí a reforma toda do nosso bolso, aluguel também, assim. E aí a gente está organizando umas coisas para ir atrás de futuros patrocinadores da escola. Mas a escola tá linda, 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 linda. Muito bom. Gente, e é muito importante projetos como esse de Iveson, que eles ajudam a manter viva a cultura da nossa terra, da nossa região, e fazer com que, por exemplo, a sanfona de Oito Baixos, eu estava até comentando aqui com ele, estava morrendo em Caruaru, né? Sim. E tá voltando a ter aprendizes, né? É, porque a sanfona de oito baixos, é esse instrumento aqui, muita gente não sabe da importância desse instrumento para a música instrumental nordestina, brasileira e do mundo. O nosso maior representante da música nordestina é Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga escutou suas primeiras notas, seus primeiros acordes nesse instrumento aqui, que era Januário, o pai de Luiz Gonzaga, que tocava sanfona de oito baixos. Então,
isso aqui é um símbolo muito forte para a música nordestina. E em Caruaru, durante muitos anos, eu falo sem medo nenhum, eu era o único que vivia de sanfona de 8 baixos. Quando Heleno Bal dos 8 baixos faleceu, Heleno foi morar em São Paulo, então há muito tempo, já há anos, eu era o único que vivia de 8 baixos. Quando eu falo de viver, é porque eu tenho um trabalho com isso, eu tenho uma escola, eu dou aula, dou workshop, viajo, tenho o meu trabalho do Iveson Trio, que é um repertório de todas as músicas autorais. Então tem mais 2 ou 3 pessoas que tocam 8 baixos, mas é por hobby, não vive disso. Quando fala de viver é isso, de viver de fato, doar a vida ao instrumento, à arte. Então, e o intuito da Casa dos 8 Baixos é trazer esse instrumento de volta também e dar palco para novos tocadores como Arthur. Várias outras crianças já estão se destacando lá na escola, tocando sanfona de 8 baixos. E é isso, quando a gente entender a importância desse instrumento aqui para a música caruaruense, nordestina, instrumental do mundo, aí as coisas começam a mudar. E a arte e a música transformam a vida, né? Eu sou prova disso. Então, e a nossa Casa dos 8 Baixos, é bom frisar também, é um projeto social. Quem quiser conhecer lá, ter aula com a gente, vai lá conhecer, aí explico tudo como funciona lá. E aí a gente vai aprender junto lá. Muito massa, gente, muito massa. E a gente vai, eu queria, tu quer falar? Quer falar? Eu vou Quer passar falar aqui o pra quê, ele. Arthur? Peraí, Viz. Eu vou falar um negócio bem simples. Sabe o que eu queria agora? Peraí, Vai. Dale. Sabe o que eu queria agora? diga lá. Tocar um sambinha. Um sambinha, mas rapaz, você tá muito abusado, meu. Bora ver se não quer? Isso, Tocar Então vamos encerrar aqui um esse. sambinha de leve. Vamos encerrar esse momento aqui do Cafezinho Novo Contexto. Desde já eu te agradeço, Ives, essa conversa. O meu ficava muito mais tempo, tinha muito mais perguntas para fazer, mas o tempo é curto e a ideia é que seja essa, para dar aquele gostinho assim, ó, pro próximo café a gente vir aqui novamente. O Café 2, então. O Café 2 já tá agendado. E agradeço você que acompanhou até agora. Peço para você que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que ative o sininho para as notificações, que compartilhe esse podcast, essa reunião que a gente está fazendo aqui, bem agradável, com um cafezinho bem gostoso do Lambreta Café. Agradeço a sua participação. Obrigado, Ives. Eu que agradeço, meu velho. E numa próxima a gente se encontra de novo e bate outro papo tomando outro café. Vamos pro sambinha, né? Boa. Aê. Valeu, gente. Valeu, gente. Abraço.